nome de Jesus. Amém. Te abençoe, João. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus inundem o coração de todos nós, todos vocês. E, de fato, estar aqui e pregar é um privilégio. Mesmo nesse momento de pandemia em que muitos em casa assistindo ao culto, a verdade é que Deus está presente. E a verdade é que não existe limitação geográfica para cultuarmos a Deus. Nós o cultuamos em espírito e em verdade. E por isso, mesmo em casa, mesmo você onde está, você pode adorar o Senhor e receber a palavra do Senhor. Nesta noite, eu estou encarregado de trazer a palavra e seguindo o nosso tema, seguindo o nosso cronograma de ministração, hoje eu vou falar sobre a maldade humana e essa proliferação dessa maldade no nosso dia a dia, nas relações humanas. Eu quero que você abra então a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Este é o texto que nós vamos estudar, este é o texto que nós vamos estar focados nele. E eu quero que você deixe ele aberto. Eu vou dar outras citações, mas ele vai ser o texto básico, ou o texto base para nós. Ok? Ele diz assim, Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos fazer uma oração? Você pode orar aí comigo, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor para que fale ao seu coração, para que Ele toque a sua alma. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ilumine a nossa alma, que o Senhor venha clarear a nossa mente e que venha habilitar o nosso coração para receber a palavra do Senhor e frutificar em nome de Jesus. Portanto, abençoe todos aqueles que estão recebendo esta palavra neste momento. Que o Espírito do Senhor fortaleça, que o Espírito do Senhor vivifique, que o Espírito do Senhor edifique em amor e em santidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, esse é um tema, falar sobre a maldade humana, falar sobre o mal, é um tema que desafia todos os ramos do conhecimento, principalmente aqueles que trabalham com a perspectiva humana, na área humana. Porque nós sabemos de todos os males existentes na face da terra, e nós sabemos de todos os males que a cada dia a gente vê acontecendo, ou com um ou com outro, ou que até a gente pratica. E a verdade é trazer à luz tudo isso e dizer assim, olha, a maldade humana ou o pecado humano, ele surge, e nós dizemos de onde ele está surgindo, de fato é um desafio. Por quê? Porque olha só, muitos filósofos e pensadores se ocuparam em desvendar a origem do mal. Muitos se debruçaram, pensaram, examinaram esse assunto. E aí a gente tem conclusões das mais diversas.
Dois exemplos simples que eu posso dizer aqui por exemplo, Rousseau, ele disse que, na verdade, o homem, ele é bom. O seu estado de natureza é um estado bom, ou seja, o homem é bom. O que, na verdade, cria o mal é o ambiente, é o meio em que ele está, é que o corrompe. Por isso, ele se torna mal. Por outro lado, um outro grande pensador, John Locke, ele já dizia, não, o homem nasce mal. Não significa que ele não pode fazer o bem, mas o fato é que o homem nasce mal. Então nós temos todos esses pensamentos e todos esses homens e muitos outros que pensaram a respeito disso, que falaram a respeito disso. O fato é o seguinte, é que a Escritura, e nós precisamos partir da Escritura, porque a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. Deus criou todo o universo. E Gênesis capítulo 31 nos diz que o próprio Deus, depois de ter criado tudo, ele diz assim: e viu Deus que tudo era muito bom. Viu Deus que tudo que ele criou era muito bom. Ou seja, Deus olha para a sua criação, Deus olha para toda a ordem criada e diz assim, isso aqui é ótimo. E é interessante e é importante a gente analisar e entender que a palavra utilizada ali no texto de Gênesis, a palavra hebraica usada ali, quando ele diz que era bom, é uma expressão que ela não é simplesmente bom no sentido assim, isso é bom. Ela é mais do que isso. Na verdade, quando Deus diz que tudo era muito bom, tem dois aspectos importantes que a gente não pode esquecer. É que tudo que ele criou está cumprindo o seu propósito. E qual é o propósito? O propósito de ser e o propósito de existir. E aí me chama a atenção, porque a ideia do propósito de ser tem a ver como Deus queria que tudo fosse. E a ideia de ser tudo bom, na perspectiva de existir, é o propósito ou para que tudo veio a existir. Portanto, a gente precisa entender que tudo tem o seu propósito. Todas as coisas têm uma finalidade, todas as coisas têm um objetivo. Quem criou, criou com objetividade, com finalidade. E então, queridos, essa ordem criada estava adequada, ela estava em consonância com aquilo que era pretendido, ou com aquilo que foi pretendido. O resultado, então, é que o primeiro casal, Adão e Eva, acaba contrariando algo que Deus tinha falado para eles. E com isso, manifestou, ou com isso, toda a raça humana, na verdade, passa também a ser pecadora. Todos nós, então, fomos alcançados ou atingidos por natureza, por causa da queda dos nossos primeiros pais. E aí esse colapso em toda a criação, ou toda a ordem criada. Aí nós vemos um colapso espiritual, um colapso moral e um colapso físico. O espiritual porque o homem separou-se de Deus, o homem agora está longe de Deus, o homem agora não tem mais condições de ter acesso a Deus. Moral porque em todas as suas relações sociais, ele, de alguma forma, essas relações são corrompidas, elas não mais se perfazem naquele bom que Deus estabeleceu e disse assim, tudo muito bom. E também esse colapso físico, essa corrupção física, porque o homem agora que veio do pó da terra, ele vai retornar ao pó da terra. Além disso, enfrentando males e males dos mais diversos na face da terra. Queridos, a tragédia, ela alcançou então toda a humanidade. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, o versículo 20, o versículo 23, o versículo 24, ele vai reafirmar ali toda a condição humana e dizendo o seguinte, olha, todos pecaram contra Deus.
Todos estão falidos, não tem ninguém e absolutamente ninguém que pode bater a mão no peito agora e dizer assim: eu sou o limpo, eu sou o bom, eu sou o melhor, eu sou aquele único que não me contaminei, porque todos estão contaminados. E é lindo a gente perceber que a Escritura, ela revela de fato quem a gente é. E ela também revela quem Deus é e a relação que Deus vai estabelecer conosco na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz assim: porque todos pecaram, estão destituídos, em algumas traduções trazem assim, e carecem da glória de Deus. Mas ele também vai dizer que nenhuma pessoa será justificada diante de Deus pelas suas obras, mas pela graça. Olha que coisa mais linda! Mesmo sabendo quem a gente é, mesmo sabendo a nossa condição, na verdade, a gente só pode ter acesso ao trono da graça de Deus pela graça. E porque Ele veio até nós, porque Ele se ofereceu a ser, porque Ele, de fato, se interessou em restabelecer uma relação que fora quebrada por causa do nosso pecado, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Assim, queridos, fica muito claro que o pecado humano, que está na nossa essência, que está no nosso ser, ele não é fruto de uma convivência social. Segundo a Escritura, a palavra de Deus, a raça humana é por natureza pecaminosa. E mais, não só os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, mas toda a descendência de Adão e Eva também foram corrompidos pelo pecado. Toda a descendência foi corrompida pelo pecado. Os meus filhos são corrompidos pela natureza pecaminosa, como eu também sou. E nesse tema, sobre a maldade humana e a proliferação do mal, o tema nesta noite e o texto que a gente leu no livro de Gênesis, como o próprio nome diz, Gênesis, ele está trazendo um relato de como tudo aconteceu. E ele começa com uma afirmação, e para a gente nos traz uma afirmação de esperança, porque ele diz assim: no princípio criou Deus. O que ele está dizendo é que a gente não é fruto do acaso. O que ele está dizendo é que nós não somos de forma alguma jogados ao léu e ao vento. Pelo contrário, é que existe alguém intencionalmente que gerou todas as coisas, que criou todas as coisas e que faz com que todas as coisas sejam conduzidas. É por isso que ele diz assim, e é o versículo chave nas Escrituras: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nessa demonstração, ele vai também dizer a origem da criação, a minha origem, a sua origem e a origem do mal. Quando a Escritura diz que de fato o mal veio se estabelecer na sua origem por causa da desobediência dos nossos pais. Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e 17, o Senhor Deus, na criação, falando com o homem e com a mulher, ele diz assim: Deus deu uma ordem, então, ao casal: de toda árvore do jardim, vocês podem comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha o que Deus faz, Deus dá toda a liberdade para o homem. Fala assim: mas eu só preciso disso aqui, eu quero que vocês não toquem nisso. Aqui vocês não toquem. E aí, aqui é o grande problema. Gente, para nós é um problema sério. Quando vira e fala assim: ó, você pode fazer tudo, mas... Quando fala assim, mas, a gente fica tentado no mas. Se virar e falar assim: ó, a comida está aqui à vontade, pode comer à vontade. Eu não estou com fome. Eu não estou querendo. Mas se virar e falar assim: gente, não pode comer. A gente já fica... mas não posso pegar nenhum pedaço. Parece que a fome brota na hora, mas eu quero só um pouquinho. Parece que há uma tendência nossa a isso. A gente, quando tem o mas, nos faz florescer aquele desejo de dizer assim: não, mas eu preciso contrariar. E o primeiro casal fez exatamente contrariar aquilo que Deus disse que não era para ser contrariado. E toda a raça, toda a espécie, toda a criação foi comprometida. Engraçado, tem pessoas que
podem até achar assim, não, pastor, mas eles não podiam porque o problema era o fruto. Queridos irmãos, a gente só é tentado pela cobiça da gente. A gente só é levado a fazer alguma coisa porque antes de tudo, no coração a gente cobiçou. Não é o problema. O próprio apóstolo Paulo nos diz assim, olha, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Em nenhum momento a Escritura condena alguém ter dinheiro ou não, mas quando ele se torna o Deus da vida da gente, quando ele se torna o objeto da nossa cobiça, ele se torna um problema para nós. Porque tudo quanto Deus fez, e Deus deu ao homem a capacidade de fazer, é coisa boa. Quando usado para edificação, para frutificação em amor, é coisa boa. Mas o mas é um problema. E aí a história vai se desenrolando. No capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, e aí a gente chega no capítulo 6, que é o texto que a gente leu. E este texto, então, e é nele que a gente vê a atitude do homem, e não só de Adão, lá no capítulo 3, agora nós temos as atitudes dos filhos de Adão, desagradando a Deus. Demonstrando que de fato o pecado, ele não foi apenas momentâneo, mas na verdade ele está agora na estrutura e na natureza humana. Então, queridos, nessa decorrência, quando o texto diz assim, que viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e eles a tomaram, cada uma mais bonita e queria a mais bonita. Só que é o detalhe do texto, é porque o texto nos diz que o Senhor viu que na verdade o que existia, que a motivação que estava ali, era na verdade uma motivação de coração contaminado, saindo e desvirtuando do propósito de Deus. E o resultado é que a gente vê então, Deus olhando as relações humanas, o comportamento humano, e ele fala assim, isso não é bom. E gera um sentimento em Deus. E eu quero aqui, para a gente entender esse texto, eu preciso pelo menos esclarecer 3 situações aqui. Primeiro no texto, quando o texto fala dos filhos de Deus. Porque a gente tem no senso comum a ideia de que todos somos filhos de Deus. Se a gente partir da ideia de criação, de fato todos são filhos de Deus. Só que o pecado quebrou a nossa relação de filiação com Deus. E há várias interpretações. Há quem diga que são anjos, anjos que caíram, anjos que viram as mulheres formosas e desejaram essas mulheres e se relacionaram com elas. Há outros que dizem que são juízes, são homens de posição, homens de trono, homens que têm governos, impérios, seriam no caso os reis. E aqui inclusive é uma base para muitos que advogaram e que avocaram para si a ideia da sucessão, de estar como rei, de ser rei, por causa da questão divina, que era o chamado filho do divino. E há uma interpretação que ela estabelece que, na verdade, os filhos de Deus e os filhos dos homens têm a ver com 2 sementes, em uma perspectiva de uma que buscou o Senhor, que adorou o Senhor, que reconheceu a promessa feita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, mas esse que viria da semente da mulher. E a outra semente, que é parte da ideia da divisão de Caim, no sentido do filho da desobediência, ou daqueles que desobedeceram a Deus, ou daqueles que quiseram tomar para si a própria rédea da sua vida e dizer que ele era Deus do seu próprio caminho. Outro esclarecimento dos gigantes. Porque há quem diga que esses gigantes eram pessoas de alta estatura, ou de grande estatura, ou pessoas que eram nobres, que eram título de nobreza. E é interessante que esses gigantes, há quem diga o seguinte, não, eles nasceram da relação dos anjos, no caso dos filhos de Deus, quando se pega a tese que é anjo, com os filhos dos homens.
Só que o próprio texto vai dizer para nós que já existia, naquele tempo já havia gigantes, então não faz sentido isso. Mas não dá para a gente aprofundar nisso. E o arrependimento de Deus. Lá no versículo 6 diz assim: então se arrependeu o Senhor Deus de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aí diz assim, então a Bíblia já está contradizendo, porque Deus não pode se arrepender. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. E como aqui agora ele está falando que Deus se arrependeu? Irmãos, há um recurso didático, há uma metodologia usada aqui, porque a palavra usada no hebraico para arrependimento, ela traz a ideia de desgosto profundo, de um sentimento assim terrível, de falar assim, puxa, mas por que fez isso? E aí, ao que indica, no nosso vocabulário, a palavra que a gente conhece, que mais traz a ideia de um sentimento pesaroso, é a ideia do arrependimento. Então ele utiliza, em teologia a gente chama de antropopatismo, porque patismo tem a ver com sentimento. É a atribuição de sentimento humano para expressar o sentimento divino, ou a ação, a atitude divina. É essa a ideia. E o hebraico nos dá exatamente essa ideia de um desgosto profundo, de um profundo desgosto. Como na nossa língua a gente dissesse assim, nossa, mas que eu estou num desgosto na alma. Ou seja, é algo que impactou de fato o coração, a gente. Então, irmãos, diante de tudo isso, eu quero aqui apresentar pelo menos 2 lições que a gente aprende nesse texto. De Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. A primeira lição é que a gente tem que aprender aqui que é fundamental guardar o coração da gente. O versículo 2 de Gênesis capítulo 6 diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si, e o texto continua. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, o texto hebraico tem o mesmo conteúdo, quando diz que a mulher, vendo então a fruta, vendo a árvore, que ela era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. É a mesma expressão. E o que é isso, gente? Isso, na verdade, é para demonstrar para nós que nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos guardar a nossa alma, a gente precisa guardar a gente, porque existem coisas que de fato podem ser gatilhos para despertar a nossa cobiça. E a maldade pode se proliferar nisso, continuar nisso. Então este texto me ensina que é fundamental guardar o nosso coração. Queridos, e quando a gente usa coração, a gente está usando a ideia de guardar a gente, o íntimo da gente, a vida da gente, a mente da gente. Aliás, a Bíblia ela usa algumas expressões muito engraçadas. Quando ela fala a ideia de guardar o coração, Provérbios capítulo 4, no versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as virtudes da vida. E a gente jamais pode entender o coração como órgão, esse órgão físico, né? Esse músculo que a gente tem de bombeamento de sangue. Quando ele está dizendo, na verdade, guarde o seu ser, guarde a sua vida, se guarde. Guarde a sua intimidade, o seu ser, porque é no seu ser que as coisas podem acontecer. E tem um padre que é filósofo, Luiz Castanella. Ele usa uma expressão muito interessante, e o R.C. Sproul também diz a mesma coisa. Ele diz o seguinte: olha, antes de um ato acontecer no mundo físico, na nossa relação, na minha relação com o mundo físico, ele aconteceu na minha mente. Tem tantas coisas aqui para a gente explorar, não dá tempo, mas a gente precisa entender isso, guardar o coração da gente. Quantas pessoas estão hoje pagando um preço caro porque não guardaram o coração? Quantas pessoas destruíram vidas porque não guardaram o coração?
E quantas vidas destruíram outras vidas, porque se permitiram fazer, se permitiram namorar com aquela cobiça que não poderia jamais ser namorada. Vendo que era boa, que a árvore era boa, que o fruto era bom para dar entendimento. Agora aqui, vendo então os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Irmãos, nada, nenhuma percepção no nosso mundo físico, nenhuma percepção de tudo aquilo que é físico que está ao nosso redor, não acontece senão pelos nossos sentidos. Você só se relaciona com esse aspecto físico que a gente tem ao nosso redor por causa do de todo aquele sentimento que você tem e de todos os sentidos que você tem. E a gente precisa muito pedir a Deus para guardar isso, para nos ajudar a vigiar nisso. A segunda lição que a gente aprende nesse texto, e que é fundamental entendermos, que nossas decisões produzem consequências e que elas podem ser diversas. O versículo 5 do capítulo 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aí vem, e então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Esse texto, com tanta profundidade, ele nos ensina declaradamente o seguinte: os nossos pais caíram e nós também caímos. A maldade se estabeleceu nos nossos pais e se estabelece no nosso coração. Portanto, a gente precisa vigiar o nosso coração, guardar o nosso coração, para que as nossas decisões sejam decisões que agradem a Deus, sejam decisões que glorificam a Deus, sejam decisões que de fato estejam em consonância com aquilo que Deus quer para nós, que é o melhor. E aí eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: a Escritura diz que não há ninguém, nenhum justo sequer, porque todos pecaram. Não há nenhum justo, todos pecaram. Mas eu quero trazer uma notícia boa para mim e para você nesta noite. Se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 6, depois do versículo 7, vai dizer como que Deus atua para reconstruir a história do homem caído. Onde tem a arca, onde vem o dilúvio para fazer toda a limpeza, mas ao mesmo tempo preservar e fazer com que tudo aquilo que ele criou seja de alguma forma recriado através da criação. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com o seguinte: é que Deus, com graça e misericórdia, Ele age até nas nossas tragédias. E mais, é que Ele, mesmo sabendo que a humanidade é pecadora, existe uma resposta que a filosofia não pôde dar. Os filósofos não conseguiram entender. E que em Jesus nós temos a resposta. É que o remédio da queda do homem, do pecado do homem, o remédio se chama a cruz de Cristo e a justificação pela fé na pessoa de Jesus Cristo. É por isso, meus queridos, que a gente pode olhar e dizer assim: a esperança para mim, a esperança para você, a esperança para o mundo, a esperança para a humanidade, porque em Jesus está a nossa esperança. E é por isso, Romanos capítulo 5, no versículo 15, e eu vou encerrar neste texto. Romanos capítulo 5, o versículo 15. O apóstolo escrevendo, ele diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que ele está dizendo é: tem esperança para nós, mesmo sendo pecadores. O remédio se chama Jesus Cristo. A solução do mal se chama a cruz de Cristo, ou a justificação pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E aí eu lhe chamo a essa convicção
de entender que só Jesus pode restaurar o seu coração, o meu coração e o coração do homem caído. Que Deus o abençoe e que Deus dê a nós esta iluminação para a gente entender o quão pecadores somos, mas o quanto a graça é abundante sobre nós. Vamos fazer uma oração? Senhor, exposta a palavra, pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor faça florescer em nós, alimentando, consolando, salvando, orientando e trazendo aqueles que estão longe para próximos do Senhor. É a nossa oração e nos ajuda a suportar os dias em que nós vivemos aqui, na perspectiva, na certeza de que cada dia a nossa vida está alicerçada em Jesus Cristo, pelo amor e pela graça derramados a nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, este momento é um momento que a gente tem o privilégio de